Olá, crianças. Tia Jaque mais uma vez com vocês. Oi, crianças. Tia Marcela, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente trouxe uma história especial, não é, tia Marcela? Sim, tia Jaque, você sabe que hoje é um dia muito especial, né? Sim, essa semana é uma semana, né? Porque ainda a gente não terminou ela. É uma semana muito importante para nós como cristãos, porque nós estamos comemorando a Páscoa. Isso mesmo. E é triste, né, tia Jaque, saber que ainda tem muita criança esperando o coelho da Páscoa. Sim, porque a Páscoa não é coelhinho, não é chocolate. É gostoso, né, tia Marcela? Quem não gosta? É gostoso, mas não é isso que significa, né? Não é pecado a gente comer um chocolate, assim. Mas a gente precisa saber o real significado, né, tia Jaque? Opa, falando em real significado, eu queria lembrá-los, eu e a tia Marcela hoje vamos lembrá-los da primeira Páscoa. Eu quero começar lembrando vocês que a nossa primeira Páscoa, tia Marcela, tá lá em Êxodo 12. Verdade. Sabe, tia Jaque, que as crianças estão estudando sobre o povo de Israel? Eu acho que eles vão até lembrar disso que você vai falar hoje. Sim, então lá em Êxodo 12, fala lá, a primeira Páscoa. Mas eu queria levá-los lembrar um pouquinho antes de Êxodo 12, porque lá em Êxodo 12 a gente vê a primeira Páscoa. Mas como que chegou até Êxodo 12 a primeira Páscoa? Então vamos lembrar um pouquinho da história de Israel, do povo de Israel, né, tia Marcela? Os descendentes de Abraão, de Jacó, eles viviam como escravos. Eles viviam como escravos. Sim. E eles sofreram por mais de 400 anos, tia Marcela. O povo de Deus sofreu por mais de 400 anos. Muito sofrimento, né, tia Jaque? Muito sofrimento. Muito sofrimento. Lá no Egito. E por conta desse sofrimento que esse povo estava vivendo, tia Marcela e crianças, eles pediram um libertador. Vocês lembram dessa história? Eu lembro, tia Jaque. Quem foi esse libertador? Moisés. Isso mesmo. Moisés veio para libertar o povo da escravidão no Egito. E diz a palavra de Deus que Moisés ele foi um homem muito obediente ao Senhor, tia Marcela. E Deus designou a ele para que ele falasse para o faraó. Ai, que coisa difícil. Eu ia ter muito medo de falar com o faraó. Sim. Um homem muito importante, né, tia Jaque? Um homem muito importante, mas Deus estava junto com Moisés, né, tia Marcela? Sim, ele precisava confiar. Ele precisava confiar. E ele chegou ao faraó pedindo para o faraó libertar o povo de Israel. E vocês acham que foi assim fácil? Eu acho que não. Não mesmo, tia Marcela. Deus designou 10 pragas. Vocês lembram da história da tia Rita? Sim, foram 10 pragas que Deus mandou para que fosse liberto o povo de Israel. Mas a história, até a 9ª praga, Faraó estava ali endurecido. Ele falava, sim, vou deixar o povo ir. Depois já voltava, não deixava. Na 10ª praga, o que aconteceu? Sim, mas antes dessa 10ª praga, eu queria lembrá-los que Deus deu uma ordem. Sim, o Senhor então emitiu uma ordem específica ao povo de Israel, o povo dele, e o povo tinha que obedecer a essa ordem, porque traria proteção para todos da família. E eu não falei, mas a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Vocês sabem o que é primogênito, tia Marcela? É o primeiro filho, né, tia Jaque? Isso, o primeiro filho, muito bem. Mas eu tenho uma pergunta, tia Jaque. Até os primeiros filhos dos israelitas, eles iam morrer também? Não, porque eles tinham que seguir, vamos dizer, uma ordem de Deus. Agora vamos entrar no que é a ordem do Senhor, para que eles teriam que seguir para não morrerem. Então, o que aconteceu? Primeiramente, eles tiveram que matar um cordeiro sem defeito, tia Marcela, com mais ou menos aí 1 ano sem defeito. E essa carne, eles iriam comê-la, mas não poderia ser nem crua, nem cozida. Teriam que assar essa carne
e nesse dia comerem a carne, e o sangue do cordeiro seria passada nos batentes das portas. Eu lembro disso, tia Jaque. E vocês sabem aí por que teria que passar esse sangue nos batentes das portas? Aí eu acho que eles sabem, tia Jaque. A gente já falou aqui para eles muitas vezes, hein, crianças? Quem responde? Por que será, tia Jaque? Conta pra gente. Porque esse sangue que era passado nas portas protegeria, como a tia Jaque falou, que eles iam receber essa proteção, mas era com o sangue, o anjo do Senhor passaria por cima, veria isso aqui. Então, é por isso o significado de Páscoa. Em hebraico, Páscoa significa passagem sobre. Então, o anjo do Senhor passaria sobre e iria para outras casas. Tá joia? Sim. Então, vamos lá. E continuando. O sangue, então, seria o sinal na casa em que estiver. Quando ver o anjo do Senhor via esse sangue, passaria por cima. Então, mais uma vez, por isso se chama Páscoa. E eram 7 dias, né, comendo pão sem fermento. Então, além de comerem do cordeiro, eram comidos pães sem fermento. Mas por que sem fermento, tia Jaque? Boa pergunta, porque o fermento ele demora para assar. Então, eles teriam que porque era na última noite, antes da morte dos primogênitos. Então, eles teriam que sair apressadamente. Então, e não ia dar tempo, né, tia Jaque, de crescer o pão? Não ia dar tempo se fosse. Então, eles teriam, até a palavra de Deus em Êxodo 12, fala que eles deveriam estar com seus pertences ali tudo certinho, porque naquele dia eles iriam sair daquele horror que ia ser aquelas mortes, né, de todos. Diz a palavra de Deus que nem os animais se livrariam dessa morte, os primeiros. Animais dos egípcios, né? Os animais dos egípcios. Sim. Isso mesmo. E tem mais um detalhe. Além do pão, do cordeiro, eles iriam comer ervas amargas. Amarga, tia Jaque. Sabe por quê? O significado da erva amarga? Para que eles lembrassem da aflição e do sofrimento que eles viveram lá na época do faraó. Foram 400 anos de sofrimento, sendo escravos do faraó. Bom, esse então foi o significado lá no Antigo Testamento da Páscoa, a primeira Páscoa, que hoje ainda, né, se comemora através dos judeus, e nós hoje também comemoramos essa parte. E eu queria terminar aqui essa parte, lendo com vocês Êxodo 12, 26 e 27, que é o significado da Páscoa. Então, está claramente aqui em Êxodo 12, 26. Então, seus filhos perguntarão, e uma coisa, isso aí deveria ser feito, tia Marcela, uma vez por ano. Era uma festa que Deus estipulou, essa cerimônia, anualmente. Eu lembro, tia Jaque, quando você deu a aula das festas. Sim, anualmente Deus estipulou essa. Então, é uma ordenança que Deus deixou para aquele povo até o dia de hoje nosso. Para que eles lembrassem, né, tia Jaque, de tudo que Deus tinha feito por eles. Tudo que Deus tinha feito por eles. Muito bem. Olha só. Então, seus filhos perguntarão, o que significa essa cerimônia? E vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa para o Senhor. Pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha batido os egípcios, poupou nossas famílias. Então, todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Mas, tia Marcela, a nossa Páscoa não terminou ali em Êxodo, não, né? É verdade, tia. Eu trouxe até uma coisa. Eu vou te mostrar. Peraí. Eu trouxe primeiro, que eu esqueci de falar, tia Jaque, eu trouxe uma caixa. Quer que eu segure? Segura pra mim, por favor, tia Jaque. Eu trouxe essa caixa aqui, mas eu não quero que você abra. Tem um segredo aqui dentro, mas não pode.
É chocolate? Não, não é chocolate, tia Jaque. É uma coisa muito melhor que chocolate. Mas eu só vou abrir isso daí no final, tia Jaque. Então, tá Antes disso, como você trouxe algumas coisas para falar para as crianças, eu também quero falar. Que Mas, legal. ó, deixa escondido aí essa caixa. Eu vou até esconder para esse lado, criança, porque senão ela vai abrir antes da hora. Vou até guardar aqui pro meu cantinho, tia Jaque. Sabe por quê? Essa história não parou por aí. Crianças, vocês se lembram que a gente tem visto a história do povo de Israel, como o povo de Israel terminou agora em Juízes, pecando, pecando e pecando, longe de Deus, apesar de tudo que ele fez, apesar dessa saída que a tia Jaque acabou de contar pra gente, tão maravilhosa que Deus livrou eles e tudo que Deus fez até aqui. E mesmo assim, né, tia Jaque? Sim, mesmo Isso assim. tudo apontou para um Salvador. Eles precisavam urgentemente serem salvos, todos, toda a humanidade, né, tia Jaque? Sim. E aí Deus fez uma coisa, tia Jaque, Deus mandou um homem muito especial. Que homem é esse? Você sabe, tia Jaque? Eu sei. Sabe quem é, criança? Vocês já sabem o nome dele? Claro que vocês sabem, né? Um bebê que nasceu lá em Belém, lembra dessa história, tia Jaque? Esse bebê cresceu, esse bebê virou um homem, fez muitos milagres, muitas coisas, ensinou a palavra de Deus. E ele também disse que ele era o filho de Deus. Quem é esse homem, tia Jaque? Posso falar? Pode. Jesus? Jesus. Tia Jaque, eu trouxe aqui uma coisa. Opa! Mas você não pode abrir antes da hora, tia Jaque. Eu trouxe uma sacola. Que linda! Essa sacola, ela fala de algumas coisas Páscoa. Que linda, que falam da Páscoa lá do Novo Testamento. Vocês lembram, né, crianças? A música lá que fala os livros da Bíblia começa lá no livro de Mateus. Ó, essa sacola aqui tem algumas coisas importantes, já que eu vou te mostrar, quero ver se você sabe. Então tá, vamos lá. Tá bom? Então, a primeira coisa que tem aqui na minha sacola é um... Que é isso, tia Jaque? Jumentinho. Um jumentinho, olha lá. Um jumentinho, filho de jumenta. Que lindo, seu Sabe o jumento. que é isso? Sabe o que significa? Lembra, tia Jaque? Eu lembro quando Jesus, ele montou nesse jumentinho. Sim, Jesus, quando ele foi entrar na cidade de Jerusalém, ele pediu para os discípulos para eles buscarem um jumentinho para que ele montasse nesse jumentinho. E vocês sabem o que aconteceu quando ele entrou nessa cidade montado nesse jumentinho? Eu lembro que jogaram ramos, não foi? Sim, tia Jaque. Onde ele passava. Uma multidão passou fazendo um caminho com vários ramos. Vários ramos. Fazendo um caminho para Jesus passar. E aí eles falavam uma coisa muito especial, tia Jaque, você sabe o que era? Hosana, Hosana nas alturas? Sim, todos eles proclamavam. Enquanto Jesus passava com esse jumentinho e entrava na cidade, eles falavam isso. Sim, foi eu isso lembro. que aconteceu. E isso foi bem no começo dos últimos dias de Jesus aqui na Terra. Sim, ele estava caminhando para cumprir a sua missão aqui, para fazer o que ele veio fazer aqui na Terra. Uau, eu acho que eu sei o que ele veio fazer aqui. Mas eu acho que você não deve contar agora para as crianças, tia Jaque. Então tá bom, vamos continuar. Eu acho que a gente pode continuar vendo o que tem na minha sacola. Opa, vamos lá. Antes disso... Eu quero saber o que mais tem aí, tia. Antes de eu tirar a próxima coisa que tem aqui dentro da minha sacola, tia Jaque, quero te contar uma coisa. Quando Jesus veio, passou, entrou na cidade, depois disso ele contou várias parábolas, fez ainda coisas maravilhosas. Milagres. E sabe o que ele disse, tia Jaque? Ele disse que ele voltaria. Ele estava falando que ele ia morrer. Ele avisou os discípulos. É verdade, eu lembro disso aí, que ele avisou. Mas ele avisou que ele ia voltar. Que ele iria voltar, exatamente. Eu acho que alguns acreditaram e outros não, né? Não sei se eles acreditaram de verdade. Eu imagino que devia ter sido muito difícil. Imagina você pensar que alguém tão querido que estava com você ia morrer. Ia morrer, não sei, né, tia Jaque, o que passou na cabeça deles. Mas teve um discípulo de Jesus que fez uma coisa. Eu lembro. Tia Jaque, tá aqui dentro da minha sacola, olha isso.
Dinheiro. Sim, ele trocou por dinheiro. Sim, teve... Você sabe o nome dele, tia Jaque? Judas. Judas, né, crianças? Vocês se lembram dele, né? Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Entregou Jesus para os inimigos. Entregou. Mas, tia, também estava tudo diante do propósito de Deus, né? É isso que eu ia falar, tia Jaque, porque tudo estava no plano de Deus, nada estava fugindo do plano de Deus. Deus sabia e queria que acontecesse isso, porque Jesus veio aqui para cumprir uma missão. Sim. Sim, mas, né, Judas foi um traidor, né, tia Foi Jaque? um traidor. Judas se assentou na mesa com os discípulos, sim, com Jesus. Jaque, sim, um pouco antes, quando chegou na festa da Páscoa, que você acabou de contar pra gente, tia Jaque, Jesus preparou uma ceia com os discípulos. Sim, a Páscoa é falada muito, né, também no Novo Testamento, né? Ela é falada porque eles ainda que eles comemoravam. celebravam ainda sim, também. Mas até o momento dessa última ceia, tia Jaque. Você sabe que antes da Páscoa, Jesus preparou uma ceia com os seus discípulos. Sim. Um pouquinho antes da Páscoa, para eles comemorarem, né? Foi a última ceia dele com os discípulos. Sim, temos aqui os elementos que foi posto naquele dia. Ah, tia Jaque, deixa eu segurar para você. O pão. Sim, o pão. E teve mais um elemento, né, tia Jaque? O vinho. O vinho, o suco de uva hoje pra gente, né? Isso. Naquela época era feito diferente, mas hoje em dia a gente celebra aqui na igreja com suco de uva, né, tia Jaque? Exatamente. E aqui... E teve uma... Antes de você falar sobre isso, tia Jaque, teve uma coisa importante. Jesus lavou os pés dos discípulos nessa ceia. É verdade. E era uma forma Antes mesmo. E era uma forma de hospitalidade, sempre que eles chegavam, né? Porque as estradas lá eram sujas e tudo. E Jesus foi e mostrou que ele é servo, né? Que ele veio aqui para servir também. Exatamente. Um grande isso foi exemplo antes pra da gente, festa né? da Páscoa, né? Sim, foi. E foi tudo lá nesse dia da ceia. E aqui em Mateus também fala, tia, que Jesus ele tomou o pão e abençoou. Assim também fez com o suco ou com o vinho. E falou também para os discípulos que este seria o corpo. E o vinho seria o sangue. Ele já estava falando antes aquilo que ia acontecer com ele, né? Porque estava chegando mais pertinho ainda aquilo que ia acontecer, né, tia Jaque? Isso, porque ele fala aqui em Mateus 26, tomem e comam, porque este é o meu corpo. Isso foi uma ordem, né, tia Jaque? E hoje a Sim. gente vê aqui na igreja que a gente ainda cumpre essa ordem, Exatamente, né? uma ordem que Deus deixou para que a gente cumprisse até a sua volta. Isso mesmo. E a gente lembra todas as vezes que a gente faz isso aqui na igreja, como irmãos, né, tia Jaque? A gente lembra desse sacrifício que ele fez por nós, né? Exatamente. Não necessariamente que o pão é o corpo, a gente não está comendo o corpo de Cristo, nem bebendo o sangue, mas simboliza, né? Simboliza para lembrar sempre, né, isso, o é que uma ele ordenança, fez. isso mesmo, tia Jaque. Mas depois disso, tia Jaque, ele falou uma coisa. Você não sabe. Lembra lá, tia Jaque, de Judas? O traidor? O traidor. Acredita que ele estava sentado lá na mesa, tia Jaque? Uau, e ainda assim traiu. Traiu. Comendo junto com Jesus lá, numa boa. Esse reflete um pouco do nosso coração, né, tia Marcela? Sim, tia Jaque. Não só de Judas, mas o nosso coração Sim, hoje. verdade. Quantas vezes a gente trai de alguma forma o Senhor também, né? No nosso verdade, dia a dia. Por causa do nosso pecado, né, tia Jaque? Sim. É verdade. E lá nessa mesa, Judas, eu acho que ele não tinha crido ainda que Jesus era Deus, que era filho de Deus. Porque lá Jesus provou que já sabia que ele ia trair. Jesus avisou, aqui nessa mesa tem um de vocês vai me trair. Os discípulos ficaram todos assustados, tia Jaque. É verdade, eu lembro disso aí. Mas Todos ninguém sabia. Ninguém só Jesus. sabia. Um olhava para o outro e perguntava, mestre, sou eu? Sou eu? Eu não, nunca vou te trair. Judas ficou lá quietinho, né? Mas Jesus mostrou que foi ele. E depois disso, Jesus foi orar, tia Jaque. Uau. Num lugar chamado Getsemane. Lembra disso? Sim, eu lembro. Estava chegando muito perto da morte dele. E ele estava tão triste,
tão triste que ele falou que essa tristeza dele podia até matar ele, de tão triste que ele estava. E ele levou alguns discípulos para vigiar junto com ele. E você acredita, tia Jaque? Cada vez que ele ia orar, ele falava para Deus que, se fosse possível, Deus afastasse esse cálice, afastasse esse sofrimento dele, mas que fosse feita a vontade de Deus. É essa que tem que ser a nossa oração, né? É verdade, porque o sofrimento e as aflições virão, né, tia Marcela? Sim, mas cada vez que ele voltava para ver os discípulos, o que eles estavam fazendo, tia Jaque? Dormindo. Não vigiaram, né? Jesus estava bravo com isso. Não vigiaram. Foi, tia Jaque. Olha, vou ler até um pedacinho aqui. Lá em Mateus 26, versículo 38, tia Jaque. Olha o que Jesus disse. Essa é a oração de Jesus. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele já tinha dado essa ordem, né, para os discípulos ficarem lá, né, tia Jaque? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, que fosse feita a vontade de Deus, né? Depois ele voltou e encontrou eles dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como a gente é fraco, né, tia Jaque? É, muito. Ai, tia Jaque, olha, eu tenho que confessar uma coisa. Quantas vezes a gente já foi orar, assim, às vezes na hora de dormir, né, tia Jaque? E acabou dormindo, nem conseguindo falar com Deus direito. Sim. Quantas vezes a gente já fez isso, né, crianças? Não é verdade? A gente precisa levar muito a sério isso de orar e de falar com Deus, porque é um privilégio. Lá no Antigo Testamento a gente viu, né, como era, que eles faziam as ofertas no templo, que era diferente, o sacerdote intercedia pelas pessoas. E hoje a gente pode, através de Cristo, orar e falar com Deus, né, tia Jaque? Diretamente, né, com Diretamente. Deus. Através sim. de Jesus. E aí, nesse mesmo lugar, tia Jaque, você não sabe o que aconteceu aqui dentro da minha sacola. Eu quero saber. Ah, eu trouxe, tia Jaque, para você. Saber. Olha isso, tia Jaque. Ai, mas Judas, tia Jaque, mostrou onde Jesus estava. E Jesus ia ser preso. Judas disse assim para os soldados: aquele que eu der um beijo, esse é Jesus. Ah, eu lembro dessa parte, tia Marcela. Ah, e ele teve a coragem de fazer isso. Depois de tudo que ele viu que Jesus fez, tá parecendo até o povo de Israel, né, tia Jaque? Sim. Depois de tudo que Deus tinha feito, a gente viu lá em Juízes que o povo não deu nem bola. Fizeram tudo que Deus tinha reprovado. Até parece isso, né, tia Jaque? Mesma coisa, como igualzinho, a gente é pecador. Né? Mesmo depois de tudo que Jesus tinha feito, tudo que ele tinha visto Jesus fazer, mesmo assim ele traiu a Jesus. Jesus foi preso, tia Jaque. Foi. Nesse meio tempo, Pedro tinha falado para Jesus que nunca ia negar ele. Ah, é verdade. Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes. 3 vezes. Jesus falou para ele: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Não, Jesus, nunca que eu vou fazer isso. Foi o que aconteceu, né? Ele até seguiu Jesus quando Jesus foi lá com as autoridades, né? Que ele foi preso, ele até ficou lá quietinho, mas nem defendeu Jesus. Como se Jesus fosse só mais um ali, né? Como se nada tivesse acontecido, né? Mas depois ele se arrependeu muito, viu, tia Jaque? Quando o galo cantou, ele lembrou do que Jesus tinha feito. Que Jesus tinha falado para ele. Tia Jaque, ele foi preso, Jesus foi preso. Passou por várias autoridades e ele ficou quietinho. É verdade. Cuspiram na cara dele. Bateram nele Bateram muito. nele. E aí, tia Jaque, eles deram o quê para Jesus? Você se lembra, tia Jaque? Ai, colocaram nas costas a cruz dele. E a coroa também, né, tia Marcela? Sim, colocaram uma coroa de espinho. Uma cruz muito pesada. E eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, tia Jaque. Sim, ele estava sofrendo muito naquele momento. Estava sofrendo muito, tia Jaque, muito. E ele foi preso porque você sabia que na festa da Páscoa, tia Jaque, na festa da Páscoa, você acredita? Jesus foi preso e aí tinha um homem chamado Barrabás. Esse homem era um ladrão, esse homem tinha feito coisa errada.
E aí, Pilatos perguntou para o povo, quem vocês querem que eu solte? E Jesus não tinha feito nada para ele estar preso. E o povo gritou, tia Jaque, você lembra disso? Solta Barrabás. Crucifica Jesus. E crucifica Jesus. Foi isso que aconteceu. Jesus foi crucificado sem ter feito nada. E ainda no meio de 2 ladrões, tia Jaque. É verdade. Eles soltaram alguém que fez alguma coisa errada, tão errada, que desagrada a Deus. E Jesus, que não tinha feito nada, estava lá. Estava lá. Mas foi crucificado. Mas estava tudo nos planos de Deus, né, tia Jaque? É verdade, mas deve ter sido muito sofrido para ele, né? Passar tudo muito isso. Muito sofrimento, tia Jaque. Eles bateram muito em Jesus. Cuspiram na cara dele, fizeram tudo isso e ele ficou calado, porque ele sabia que era a missão dele, ele precisava passar por isso. Porque senão, né, a gente vai ver mais pra frente que a gente não estaria nem aqui hoje. É verdade. É verdade. Tia Jaque, eu trouxe uma coisa triste aqui dentro da minha sacola. Mais triste? Mais triste, tia Jaque, nesse dia. Tia Jaque, tá vendo esse vermelho aqui? Representando? Ah, o sangue de Jesus. E foi o que ele falou lá na última ceia, né? Foi, tia antecedendo antes Sim. da sua crucificação. Sim. Só que eu acredito que os discípulos não deviam estar entendendo nada. Eu também acho, tia Jaque. Mas agora pensando, né, foi o que ele passou, o seu sangue derramou. Sim, foi verdade. Esse sangue foi derramado por cada um de nós, tia Jaque. Nossa. Ele não deveria ter passado por isso de jeito nenhum. Lembra lá da promessa em Gênesis, tia Jaque? Viria alguém para libertar o povo, né? É verdade. Lá, e o povo sempre achava, né? Acharam que fosse Davi, acharam que fosse Noé, mas o verdadeiro libertador é Jesus. Isso mesmo. Foi e é Jesus. Foi e é Jesus, o único e verdadeiro juiz, libertador, salvador. Por causa dele, um dia a gente vai morar lá no céu, né, amém, tia Jaque? Amém. Mas agora, tia Jaque, faz um favor para mim. Segura essa cruz para as Sim, crianças verem. Porque tem algo mais aqui. importante, vamos dizer, mais alegre, né, tia? Foi, tia Jaque. Antes disso, na hora que Jesus morreu, e na hora que ele falou assim, ele falou com Deus, falou, meu Deus, por que me abandonastes? Ele falou isso lá na cruz, tia Jaque. E nesse momento, ele morreu. Quando ele deu o seu último suspiro, tia Jaque, já estava tudo cheio de trevas. Lembra do templo, tia Jaque, da aula do templo? Lembra? Eu que contei essa aula, tia Jaque, você tem que lembrar. Olha, lá na aula do templo que a tia Jaque, que a tia Marcela falou para vocês, que tinha um véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Sim, agora eu lembro, tia Marcela. E o único que entrava lá era o sumo sacerdote. Sim. E aí, nesse momento que Jesus deu o seu último suspiro, o que aconteceu com esse véu? Esse véu se rasgou de alto até lá embaixo, tia Jaque. Rasgou tudinho. Uau. E a partir desse momento, a gente tem livre acesso a Deus. Que a tia acabou de falar, né? Na oração. Que a gente viu. Sabia, tia Jaque? É verdade. Tinha um homem muito rico, tia Jaque, chamado José de Arimateia. E esse homem, ele pegou o corpo de Jesus, preparou o corpo de Jesus e levou para um sepulcro. E ele cuidou lá do corpo de Jesus, né? Que tinha acabado de morrer. Sabia disso, tia Jaque? Sim. Sim, né? E aí, você se lembra, tia Jaque, que Jesus tinha falado que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar? Ressuscitar no 3º dia, né, tia Marcela? Ele falou, não sei se os discípulos estavam lembrando disso, né, tia Jaque? Pode ser. Mas sabe quem que foi que lembrou? Quem? Acredita que os soldados lá de Pilatos lembraram disso? E eles foram correndo, falaram, olha, Pilatos, esse impostor aí que morreu, ele ficou falando que ele ia ressuscitar depois de 3 dias. Sabe o que vai acontecer? Os discípulos vão lá, vão roubar o corpo dele só para falar que isso aconteceu. E aí Pilatos mandou um monte de soldados em volta do sepulcro. Jesus foi colocado num sepulcro. E aí, em volta desse sepulcro, tinham muitos soldados, tia Jaque. Muitos soldados. Mas não adiantou nada. Por quê? Porque Jesus era Deus e era poderoso e ia cumprir a sua palavra. Então, não interessa quantos soldados que ia ter lá. Se ele falou que ele ia ressuscitar, ele ia ressuscitar.
E aí, depois de 3 dias, algumas mulheres foram visitar o corpo de Jesus, levaram perfumes e tudo. E elas chegaram lá, você não acredita, tia Jaque? O que aconteceu, tia Marcela? Tinha acontecido um terremoto, tia Jaque. E a pedra do sepulcro, ela rolou. Ela foi removida. Ela foi rolando e rolando e rolando. Isso que os soldados tinham deixado ela bem presa, viu, tia Jaque? E era muito pesada, né, tia Marcela? Muito pesada. Muito pesada. E aí as mulheres ficaram sem entender. Acharam que tinha roubado o corpo de Jesus. Mas, na verdade, a gente viu que um anjo estava lá para falar para elas que Jesus já não estava mais lá. Jesus não falou que ia ressuscitar? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus vive. E essa é a nossa esperança hoje, né, tia Jaque? Sim. Ele apareceu lá para os discípulos depois. E ele até deu uma ordem especial, né, tia Jaque? Sim. Foi, não ficou só lá nessa. Lá em Mateus 28, 18, ele fala para os discípulos, vão e façam discípulos. Sim. E o mais legal, tia Marcela, que a esperança que nós temos hoje é que ele fala lá que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém. E ele sempre vai estar com a gente, crianças. Sempre, sempre, sempre. Nesse momento difícil agora de pandemia, que a gente está meio separado, né, tia Jaque? Tá bem difícil, né? Tá bem difícil. Ele vai estar com a gente em todos os momentos, Amém. nos alegres, nos felizes. Amém. Essa foi uma promessa que ele nos deixou. Então a gente precisa crer, né? Pegar isso e seguir, né, tia Marcela? E sabe, tia Jaque, tem muita criança esperando o ovo de Páscoa, esperando o coelho de Páscoa. E tem muita criança também, tia Jaque, que agora, hoje, não conhece a Jesus e está com medo desse vírus, dessa pandemia. Sabia, tia Jaque? Está com medo de, às vezes, até medos assim de escuro, medo de dormir sozinho. Tem bastante criança assim, sabe por quê, tia Jaque? Porque não tem a esperança que a gente tem. Exatamente, nós temos a esperança. E quando Jesus fala dessa esperança, que quando ele fala que ele vai voltar, que ele falou lá na segunda vinda dele, essa é a nossa esperança. Que ele morreu, ressuscitou e um dia ele vai voltar para buscar a gente. Então, Amém. Nada de ruim que acontece aqui nesse mundo vai se comparar com aquilo que a gente vai viver lá na eternidade com ele, por Amém. causa da morte dele, né, tia Jaque? Amém. A morte e a ressurreição dele, né? Isso, a morte e a ressurreição dele. E aí, tia Jaque, a gente viu então, vamos lá lembrar de tudo. A gente viu a Páscoa do Antigo Testamento, a gente viu agora a última ceia, e aí nessa última ceia, ela substitui, né, essa Páscoa que foi dos judeus, né? Agora a gente não precisa mais matar um cordeiro e nem nada, sabe por quê, tia Jaque? Lembra lá que você falou pra mim, e para as crianças também, que o cordeiro morreu, passou o sangue em volta e aí não teve morte dos primogênitos? Todo mundo que crê no sacrifício de Cristo e que ele derramou o seu sangue como um cordeiro mesmo, que foi morto sem defeito. O cordeiro não tinha defeito. Jesus também não tinha nenhum pecado, não tinha feito nada. E aí, como esse cordeiro foi morto e salvou esse povo, né, da morte, assim Jesus salva a gente da morte eterna, da separação eterna de Deus. Não é, tia Jaque? Aleluia. E aí a gente não precisa mais ficar matando o cordeiro, porque eles precisavam, né, matar sempre, porque eram pecadores, o sumo sacerdote era pecador, mas Jesus não teve pecado e foi uma vez por todas, ele não vai precisar morrer de novo, né, tia Jaque? Amém, amém. A gente precisa levar essa esperança para as outras pessoas, hein, crianças, que a tia Jaque acabou de falar, fazer discípulos, a gente precisa levar isso para as outras pessoas que ainda não conhecem, elas precisam ter essa esperança de que mesmo que tudo esteja difícil, um dia a gente não vai mais viver nesse pecado, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tristeza, nem doença, nem nada, né, Uma tia outra Jaque? promessa que o Senhor nos deu lá em Apocalipse, no último livro, né? É verdade, tia Jaque. E eu creio que ele vai cumprir essa promessa, a gente Amém. espera por isso, né? Amém. Então, crianças, a nossa Páscoa, tia Jaque, vou te mostrar o que tem dentro da minha casa. Ah, sim! A nossa Páscoa não é chocolate, não é cordeiro, não é nada. Na verdade, uma pessoa... Agora a gente come chocolate doce, né, tia Jaque? Tudo.
Mas uma pessoa teve que sentir um gosto amargo, igual, lembra lá o povo de Israel sentiu um gosto amargo da escravidão, né? Escravidão. A gente também, né, deve lembrar de como o pecado é difícil, né, tia Jaque? E essa pessoa sofreu uma coisa amarga, foi como um gosto amargo para essa pessoa, para que a gente pudesse hoje viver numa doçura, e não de chocolate, tia Jaque. E que pessoa é essa? Tá aqui dentro da minha caixa. Opa! Vou mostrar para vocês. Eu quero abrir. Então abre, tia Jaque, eu deixo você abrir. Quem é essa pessoa, tia Jaque? As crianças, eu acho que elas já sabem, tia Jaque. Essa pessoa é Jesus! Jesus, o nosso Rei libertador, e Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Amém. Páscoa. Não se esqueçam disso, crianças. Todos os dias orem. Agradece a Deus por isso, pelo sacrifício de Cristo. Não se esqueçam da esperança que é Jesus e de tudo aquilo que Ele fez por nós, né, tia Jaque? Sim. O seu Jacinto, ele preparou uma música com a ovelhinha Beth, tia Jaque. Falando sobre a Páscoa? Falando sobre a Páscoa. Mas uma não música... é coelhinho. Não, nem É chocolate, sobre... né, criança? Agora vocês sabem e eu vou passar uma tarefa, tia Jaque. Vamos lá. Eu quero, crianças, que vocês façam ou um desenho ou um vídeo bem bonito e mandem para o maior número de pessoas que vocês puderem, cumprindo essa ordem de fazer discípulos. E de fazer discípulos. Isso, falando de Jesus, e aí, se as pessoas se interessarem, vocês verem que realmente as pessoas querem ouvir da palavra de Deus, aí vocês vão ter uma oportunidade de falar para elas, né, Muito tia Jaque? bom. Uma boa tarefa. Então, façam essa tarefa e depois vocês me contem como é que foi, tá? Mas é para fazer de verdade, tá bom? Não é só para escutar a tia e não fazer, tá? E a gente vai escutar agora uma música bem legal que o seu Jacinto preparou junto com a ovelhinha Bé, mas antes a gente vai agradecer por tudo que a gente ouviu até Eu aqui, posso né, tia orar? Jaque? Você pode agradecer, Sim. tia Jaque? Agradeçam aí, crianças, todo mundo se concentrando. Lembra que a gente não pode orar de qualquer jeito e a gente precisa aproveitar esse privilégio, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos? Então vamos lá. Pai, queremos te dar graça pela história que ouvimos hoje, te dar graça pela vida de cada um que está do outro lado. Obrigada, Senhor Deus, pelo seu sacrifício naquela cruz, por nós que não merecíamos. Obrigada por tão grande amor que o Senhor tem por nós, entregando seu Filho. E obrigado pelo seu Filho que morreu e hoje vive, ressuscitou. Que esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, Pai. A vida de Cristo Jesus que morreu e ressuscitou. Louvado seja o Senhor por isso. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada um e, de fato, também cada um de nós e cada uma das crianças possam proclamar a sua vinda e que um dia o Senhor vai voltar. No nome de Jesus, Pai, mais uma vez te agradecemos. Amém. Amém. Crianças, que hoje esse dia não seja um dia feliz porque você ganhou um ovo bonito, mas que seja um dia feliz porque Jesus morreu por você. E também seja um dia de refletir nos seus pecados e naquilo que você deve conversar com Deus. Bom, combinado? Tia Jaque, vamos dar tchau. Vamos segurar a nossa Páscoa, tia Jaque, para as crianças não se esquecerem que a nossa Páscoa é Jesus. Se vocês quiserem fazer um desse, ó, coloquem aí na porta do quarto de vocês, para vocês lembrarem todo dia, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Eu ia saber aí o que vocês acharam da história que nós acabamos de escutar, da Páscoa. Eu acho que vocês aprenderam, né, que a Páscoa não é ovo de Páscoa, não é coelhinho da Páscoa, mas o verdadeiro significado da Páscoa, quem é? Quem é? É Jesus, não é? É isso aí. E a gente tem que falar de Jesus para as outras pessoas, né? Para as outras crianças, né? E eu, juntamente com a Bé, né, Bé? Bé. A gente gostaria de cantar uma música, tá bom? Mas eu quero que vocês acompanhem a gente, tá bom? Bé, 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 bé. Vamos lá, então. E agora eu vou chamar o violeiro, o Alisson, para ajudar nós aqui nessa musiquinha, né? Vamos lá, então, violeiro.
Eu pensava que a Páscoa era uma celebração. Ainda havia chocolate e doces de montão. Eu não sabia que Jesus por mim na cruz morreu, e o seu sangue inocente por mim ali verteu. Se não fosse a sua morte naquela rude cruz, eu estaria condenado a viver sem luz. Mas acontece que o Senhor de mim não desistiu, e o seu sangue remidou sobre mim caiu. Onde só havia chocolates e doces de montão, eu não sabia que Jesus na cruz por mim morreu, e o seu sangue inocente me ali verteu. Se não fosse a sua morte naquela rude cruz, eu estaria condenado a viver sem luz. Mas acontece que o Senhor de mim não desistiu, e o seu sangue remidou sobre mim caiu. Eu pensava que a Páscoa era uma celebração, onde só havia chocolate e doce de montão. Eu não sabia que Jesus por mim na cruz morreu, e o seu sangue inocente por mim ali verteu, e o seu sangue inocente por mim ali verteu. Acabou antes aí, hein, violeiro? Mas muito obrigado, viu? Vocês acharam da música, criançada? Gostaram? E você gostou, Bé? Bé. Mas agora nós temos que ir embora, né? Eu tenho que cuidar das outras ovelhas, né? Bé, bé, bé. Então despede as crianças aí, Bé. Bé. Tchau, criançada. Foi um tempo muito bom com vocês, tá bom? Tchau, até a próxima. Bé.